rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhes o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. E só os que podem digam amém. Que Deus, por graça, mais uma vez abençoe a exposição de sua palavra. Eu começo dizendo que eu reconheço pelo menos duas coisas. A primeira, de que temos feito uma leitura um tanto quanto extensa. No entanto, ler a Bíblia nunca é demais, e isso também vai nos favorecer na tentativa de entendermos um pouco a respeito desse fato extraordinário e tentarmos assim extrair algumas lições espirituais para os dias de hoje, e principalmente em um momento especial como esse que estamos vivendo aqui nesta manhã. Em segundo lugar, eu reconheço também que nós temos lido uma história extremamente conhecida de todos nós. Se você não a conhece na totalidade, pelo menos em parte você já deve ter tido algum contato com esta história, que nós geralmente a chamamos de a história do endemoniado de Gadara ou do gadareno, de maneira que nós estamos familiarizados com essa história. No entanto, se nós queremos de verdade, pelo menos tentar entender essa história corretamente, é preciso que nós trilhemos pelo caminho correto da interpretação desse texto. E eu estou convencido de que o primeiro passo nessa direção é desconstruirmos pelo menos duas ideias equivocadas a respeito dessa história, para que nós possamos ter condições de entendermos melhor essa história. A primeira ideia equivocada que precisamos desconstruir da nossa mente é de que essa história, ela não está aqui apenas para provar mais uma vez que Jesus tem poder sobre os demônios. É muito normal quando um crente pentecostal lê um texto como este e já imagina que essa história tem apenas ou o maior objetivo de mostrar que Jesus tem poder sobre os demônios. É verdade. Essa história também mostra isso, mas ela não está aqui apenas para isso. Até porque os irmãos percebem que nós fizemos uma leitura extensa. E se o propósito dessa história fosse apenas provar que Jesus tem poder sobre os demônios, eu acredito que 6 versos seriam suficientes para contar essa história. De maneira que Marcos, ele conta com muita riqueza de detalhes, o que demonstra que essa história tem outros propósitos. Além disso, é preciso que nós consideremos também que essa história, diferente do que muita gente pensa, ela não começa no capítulo 5. Na verdade, ela começa no capítulo 4. Então, para entendermos bem o que acontece no capítulo 5, é preciso que nós tenhamos uma ideia clara do que está acontecendo no capítulo 4. Porque embora Jesus estivesse na condição de homem, Jesus nunca deixou de ser Deus. Mas Filipenses capítulo 2 diz que ele
sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma de servo, e depois se fez homem e foi até a morte, morte de cruz. Mas observe que Paulo, ele não diz que ele não teve por usurpação ser Deus. Ele não teve por usurpação por um momento ser igual a Deus. Jesus nunca deixou de ser Deus. O que Jesus fez foi abrir mão de prerrogativas divinas por um momento para o cumprimento da sua missão. Mas ele nunca deixou de ser Deus. Por isso Jesus, mesmo na condição de homem, ele nunca foi pego de surpresa. Jesus nunca foi decepcionado, porque ele nunca foi pego de surpresa. Jesus antecipadamente, aqui e em outros casos, ele sabe o que vai acontecer do outro lado do mar. Ele sabe que ele vai deixar o lugar que ele está, ir para Gadara, para primeiro atender a necessidade de um homem que não o conhece, um homem que não o chamou para ir lá, um homem que está numa cidade que vai rejeitar Jesus. Jesus sabe de tudo isso. Jesus também sabe que, diferente do que vai acontecer do lado de lá, do lado de cá ele está diante de uma grande multidão. Essa multidão aglomerava-se em torno de Jesus. Perceba então que há um contraste, porque do lado de cá do mar, Jesus está diante de uma multidão, e Jesus sabe antecipadamente que do lado de lá, ele vai atender a necessidade de um homem que vivia à margem da sociedade, e uma sociedade que vai rejeitar a Jesus. Jesus, que nunca se preocupou só consigo, mas ele sempre se preocupou com quem andava com ele, e sabendo da predisposição e da inclinação dos discípulos pela quantidade, Jesus então, ao invés de simplesmente viajar com seus discípulos, e sabendo que os discípulos sim, poderiam se decepcionar pela troca da multidão por um homem e por uma cidade que vai rejeitá-los, Jesus, antes de viajar com os discípulos, Jesus vai preparar o coração dos discípulos para o que eles vão enfrentar do outro lado. Qual é a melhor forma de você preparar o coração de um povo para enfrentar as batalhas da vida? Senão pregando a palavra. É o que Jesus vai fazer no capítulo 4. Jesus, no capítulo 4, ele vai pregar uma série de 4 mensagens em forma de parábolas. E Jesus está preparando os discípulos para o que vai acontecer do outro lado. Por exemplo, e rapidamente, a primeira parábola que Jesus conta é a parábola que nós chamamos a parábola do semeador. Mas ela não é a parábola do semeador. Quem chama de parábola do semeador não é Jesus, é o tradutor da Bíblia, que coloca na epígrafe do texto a parábola do semeador. Mas Jesus não dá ênfase ao semeador e nem à semente. A ênfase de Jesus é aos solos. Ele fala de um semeador, de um tipo de semente e de 4 tipos de solos. 3 são ruins e só um que é bom. Nós temos que nos lembrar que Jesus está diante de uma multidão. Os discípulos estão admirados com a quantidade de pessoas. E sem ofender o povo, Jesus está dizendo para os discípulos: não é porque tem muita gente que a maioria recebe a palavra. Porque 3 tipos de solos são ruins e só um que é bom. O que Jesus está dizendo é: não se apeguem à quantidade, porque na verdade no final são pouquíssimos os que de fato recebem a palavra como devem receber. Jesus continua e ele vai falar agora sobre a parábola da candeia. E a parábola da candeia, a moral dela é que tudo que é feito aqui, por mais escondido que seja, sempre será revelado. Jesus continua, e a terceira parábola, aí sim é a parábola do semeador. É que ela é pequena e a gente não dá tanta atenção. Mas a parábola do semeador, que é a terceira dessa sequência, Jesus dá uma ênfase especial. Ele diz que o semeador saiu, semeou, e quando terminou de semear foi dormir. Por que Jesus fala que o semeador, depois que semeou, foi dormir? Jesus fala isso para ensinar aos discípulos que a única coisa que o semeador pode fazer é semear e esperar, descansar, aguardando o resultado. Porque ele só tem poder na semente enquanto ela está na sua mão. Porque o único que tem poder de fazer uma única semente frutificar
é aquele que dá semente a quem semeia. Ou seja, Jesus está antecipando e dizendo aos discípulos: nós vamos do outro lado e nós vamos semear, e aparentemente não terá resultado, mas o tempo mostrará que aquilo que nós vamos semear do outro lado dará fruto, porque Deus fará com que isso venha frutificar. E ele termina falando sobre a parábola do grão de mostarda. Qual é a moral desta parábola? Que o grão de mostarda, embora seja pequeno, todavia, ainda que o seu estado inicial seja praticamente invisível, mas o seu resultado final é uma árvore frondosa. E até quem não quer ver tem que parar, olhar e dizer: aquilo que um dia foi pequeno, hoje se tornou algo grande. O que Jesus está ensinando aos discípulos é: nós estamos indo para o outro lado para atender a necessidade de um único homem. No entanto, o início será pequeno, mas o resultado final será uma grande obra que nós estaremos realizando naquele lugar. Jesus então, ao preparar os discípulos, ele olha para eles e diz: entremos no barco. E observe, Jesus diz: passemos para o outro lado. Jesus não diz: vamos tentar chegar do outro lado. Não, Jesus, ele diz: passemos para o outro lado. Observe que, ao entrarem no barco, a Bíblia diz que no trajeto surge uma tempestade. Alguns estudiosos dizem que aquele período do ano não era período de tempestade naquele lago ou naquele mar, como você preferir. No entanto, o que dá a entender, principalmente pelo que acontece do outro lado, é que essa tempestade foi, na verdade, uma tentativa de Satanás de impedir que Jesus chegasse. Mas o que é que Jesus quer fazer que ele não consegue? Nada. Tudo que Jesus quer fazer, ele faz. Pode levantar diabo, pode levantar demônio, pode levantar sistema. Aquilo que ele determinou que vai acontecer, vai acontecer. E é assim que começa o capítulo 5. Entre mentes chegaram do outro lado. Ou seja, aquilo que ele determinou que aconteceria, aconteceu. Eles chegam do outro lado. E observe que após dar esta informação, Marcos, ele vai nos dar uma outra informação. Ele vai nos dizer que assim que chegaram do outro lado, assim que chegou do outro lado, Jesus desceu do barco. Isso aqui me chama atenção, porque parece que esta informação, Jesus desceu do barco, se trata de uma informação desnecessária. Ora, se Jesus está expulsando os demônios desse homem, subentende-se que Jesus está fora do barco. E outra coisa, que importância teria estar dentro ou fora do barco? Parece que é desnecessária esta informação, mas não é. Na verdade, o que Marcos está fazendo, ao nos informar que Jesus desceu do barco, isso aqui é típico de um bom escritor. O que Marcos está fazendo é apelando para uma capacidade que o homem tem de imaginação, de criar uma cena, de imaginar o cenário. Então ele está contando dessa forma para que quem ler essa história possa imaginar o cenário. O barco de Jesus parando, e ao parar, Jesus então descendo do barco. Observe então que Marcos está nos informando. Primeiro, chegaram do outro lado. Segundo, Jesus desceu do barco. Observe que Jesus só desce. Jesus não fala absolutamente nada. Ele somente desce. Ele somente toca os seus pés na areia da praia. E observe que Marcos ele usa a expressão dizendo: e imediatamente saiu um homem dos sepulcros correndo, e ao avistar Jesus de longe, ele se prostrou e o adorou. É verdade, parece uma informação comum, mas não é, se nós considerarmos alguns detalhes. Primeiro, Jesus só desce do barco, Jesus não fala nada. Segundo, quem sai não é qualquer homem. Terceiro, ele não sai de qualquer lugar, ele sai dos sepulcros. Quarto, observe o estado desse homem. Observe as informações que Marcos dá.
Marcos diz que esse homem vivia pelos montes, pelos sepulcros, gritando noite e dia e ferindo-se com pedras. Mas olha mais essa informação. Ele diz também que esse homem, algumas outras pessoas tentaram domá-lo, tentaram amansá-lo. De que forma? Primeiro, colocando correntes. Segundo, colocando grilhões. E Marcos diz que nem as cadeias, nem os grilhões eram capazes de segurá-lo. Ou seja, coloca cadeias. Marcos diz, ele despedaçava. Coloca grilhões, ele esmiuçava na mão. E aí Marcos vai dar uma outra informação dizendo, de maneira que ninguém, essa expressão ninguém aqui não é um homem, essa expressão ninguém é um grupo de pessoas, de maneira que ninguém conseguia amansá-lo, domá-lo. Isso aqui tem a ver com ninguém conseguia colocá-lo na direção natural, normal, comum de um homem. Não, então era isso. Coloca cadeias, despedaça, grilhões, ele esmiuçava. Tenta um grupo de homens segurá-lo, não consegue, ele afugentava esses homens. Mas Marcos vai dizer que Jesus simplesmente para o barco, não fala nada, não tem cadeias nas mãos, não tem grilhões nas mãos. Ele não manda os seus discípulos segurá-lo, não. Jesus faz o quê? Absolutamente nada, nada não. Ele só desce, toca os pés no lugar. E ao tocar os pés no lugar, sem falar nada, o indomável sai correndo do sepulcro, se prostra e reconhece que aquele que estava ali é o próprio Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Simplesmente Jesus chegou, tocou os pés no lugar. A minha pergunta aqui, para nós refletirmos um pouco, é: quem avisou aquele homem que Jesus havia chegado? Não existiam cartazes, não existia publicidade anunciando que Jesus chegaria. Não, ninguém comunica aquele homem, assim como ninguém comunicou os moradores da cidade. Mas pense comigo, os moradores da cidade não sabem que Jesus chegou. O endemoniado também não foi avisado. Então, nesse aspecto, eles estão iguais. Nenhum deles foi informado a respeito da chegada de Jesus. Ora, por que o homem endemoniado percebe que Jesus chegou, mas os moradores da cidade não foram capazes de perceber? É claro, quando Jesus chegou, o próprio endemoniado entendeu que havia acabado de chegar alguém que era maior e mais autoridade do que aqueles demônios que o aprisionavam. E por que os moradores da cidade não perceberam o que aquele homem endemoniado percebeu? É só observar o texto. Esses homens da cidade estavam envolvidos demais com as coisas desta vida, e o envolvimento exagerado com as coisas desta vida fazem com que a pessoa não perceba o que Deus está realizando em uma esfera espiritual. Mas o que me alegra é que, independentemente se alguém percebe, acredita ou não, Deus nunca deixa de fazer o que Ele tem para fazer. Então, nesta manhã, aquilo que o Senhor veio fazer aqui, independentemente se alguém acreditar, ver ou não, Ele vai realizar para a glória do seu nome. Se você reconhece isso, adore ao Senhor. Agora, é preciso que nós pensemos um pouco mais, porque vamos comparar. De onde é que esse homem saiu? Diga bem forte para uma vez só, diga: do sepulcro.
Isso não é forte, eu conheço vocês, hein? De onde ele saiu? Sepulcro. Tá. O que Jesus falou quando chegou? Diga nada. Mas se você fizer um comparativo, onde é que Lázaro estava quando Jesus chegou 4 dias depois da sua morte? Sepulcro. E o que Jesus falou? Lázaro, sai para fora. Vocês percebem? O homem sai do sepulcro, Lázaro sai do sepulcro. Só há uma diferença: que num lugar Jesus não fala, mas no outro ele fala. O ato de Jesus é diferente, mas o resultado é o mesmo. No lugar que ele não fala, acontece. No lugar que ele fala, acontece a mesma coisa. Por quê? A ação é diferente, mas o resultado é o mesmo. Porque Jesus e sua palavra é a mesma coisa. Ele é a própria palavra. Por isso que quando Deus fala, ele não só fala, ele fala e acontece. E ele falando ou não, vai acontecer, porque ele é a própria palavra. E isso é confortador, porque é possível que você esteja aqui desde o início desse culto de Santa Ceia e você esteja falando: Deus ainda não falou de forma específica comigo. Fique em paz, porque ele falando ou não, alguma coisa acontece, porque uma coisa é certa: ele está aqui. Agora, mais do que isso, Jesus era o quê? Diga pregador. Diga mestre. O que pregador gosta de fazer? Não vai dizer que é comer. Não é. Não sei também. Pregador gosta de pregar. Jesus é pregador. Todavia, ele chega em Gadara. E eu pergunto a vocês: quantas mensagens Jesus pregou em Gadara? Nenhuma. Aliás, ele não pregou nem para o gadareno. Ele chega, expulsa o demônio do homem, entra no barco e vai embora sem pregar uma mensagem. Diferente de Sicar. Lembra de Sicar? A pequenina cidade de Samaria, em que Jesus conversa com aquela mulher samaritana. Ela entra para buscar o povo, a cidade inteira vem, e o texto diz que Jesus pregou, boa parte creu nele, e olha o que o texto diz: e Jesus passou ali ainda 2 dias, fazendo o quê? Pregando e ensinando. Ora, em Sicar ele prega 2 dias, em Gadara ele entra e não prega nenhuma mensagem. Por quê? Em Sicar ele prega 2 dias, e em Gadara ele não prega nenhuma mensagem. É simples, porque Jesus, ele só trabalha com quem quer trabalhar com ele. Jesus não é mendigo de atenção. É ruim agora, né? Parece que Jesus, eu não sei, tem umas atitudes que parece que Jesus é carente de atenção, carente de serviço, carente de mão de obra. Irmãos, pelo amor de Deus, vamos evangelizar, vamos orar. Parece, eu imagino Jesus lá dizendo: você não entendeu nada. Eu não trabalho com quem não quer, eu trabalho com quem quer, quem deseja. Aquele que quiser vir após mim, se quiser, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e depois saia andando atrás de mim. Jesus é muito claro. Jesus falou: ô pessoal, se no exercício do ministério de vocês chegarem numa aldeia e saudando com a paz, o povo não quiser a paz, não fica chateado não, não fica reclamando pelos cantos não. Então o que a gente faz, Senhor? Faz o seguinte: pega a paz de volta, porque é sua. Sacode a poeira do pé, porque é deles. Sai sem dever nada para ninguém e vai embora, porque se eles não querem, tem quem queira. Não perca tempo com quem não quer. Jesus está deixando isso claro.
A cidade o rejeita, a cidade o coloca para fora, e Jesus não fica reclamando, não. Jesus simplesmente segue a ordem dos fatos, ele segue o fluxo do processo. Não pare, continue fazendo. Mas estão rejeitando, não estão rejeitando a você, estão rejeitando aquele que te enviou. Cumpra o teu propósito. Recebe quem crê. Jesus chega sem falar nada, e só a presença dele, sem palavras, é capaz de, olha só, quando ele chega, de onde mesmo que o homem saiu? Agora aqui é para pensar um pouquinho. Esse homem estava endemoniado, sim ou não? Mas ele estava vivo ou morto? Então vamos lá. Endemoniado sim, morto. E onde é que ele morava? Então tem alguma coisa errada. Porque, embora ele estivesse endemoniado, mas ele estava o quê? E sepulcro é lugar de gente viva morar? Sepulcro é lugar de gente? Mas ele estava morto? Não. Então ele estava morando aonde? No lugar errado. Vamos lá. Ele estava morando no lugar errado. Isso aqui é simples, mas eu prefiro pregar uma verdade simples do que uma mentira sofisticada. Tem gente que prega coisa sofisticada, mas é mentira, aí não adianta. Eu não sou pregador da mentira. Ele estava morando no lugar errado. Jesus chegou. De onde ele saiu? Não, muda. Saiu do lugar e veio para o lugar, porque é isso que Jesus faz. Toda vez que Jesus chega no lugar, tudo que está fora do lugar volta para o lugar certo. Tudo que está desajustado, ele é capaz de reajustar, só com a presença dele. E quer ver que isso é um princípio bíblico? Deus chega para Ezequiel e diz: vamos dar uma volta. Volta, vamos dar um passeio. Aonde? Vale de Ossos Secos. Que programação, hein? Mas é para olhar? Não, a gente vai andar no meio deles. E começa a andar. Depois do passeio, Deus se volta para Ezequiel e diz assim: e aí, Ezequiel, o que você acha? Como se Deus não soubesse. Esses ossos podem voltar a viver? Se fosse uns desesperados, é claro, tu podes, tu tens. Ezequiel, que não é bobo, sabendo os seus próprios limites, sendo sábio e esperto, ele se volta para Deus e diz assim: eu não sei de nada não. Tu sabes, eu que vou saber. Aí Deus gostou da atitude dele. Falou assim: rapaz, é o seguinte, já que você falou que eu que sei, então profetiza ao Espírito. Espírito ali não é o Espírito Santo, porque primeiro que não está com E maiúsculo, está com E minúsculo. E segundo que quem é capaz de profetizar para o Espírito Santo? Imagina eu profetizando para o Espírito Santo: assim te diz, ó Espírito. Você está louco? Imagina, assim eu te digo, para quem? Então não é o Espírito Santo. Espírito ali é ruach, é vento, é sopro. Deus está dizendo: profetiza para o vento. Mas cadê o vento? Onde é que nasce o vento? Mais uma vez Ezequiel é sábio. Já que eu não sei de onde vem o vento, eu vou falar: vem dos 4 ventos. Ou seja, já que eu não sei de onde ele vem, vem de todo lado. Vem daqui, daqui, dali e de lá. Os 4 pontos cardeais da terra: norte, sul, leste e oeste. Por quê? Porque se ele diz vem daqui, o vento sopraria daqui e levaria os ossos para lá. Se viesse daqui, levaria para lá. E o vento de Deus não espalha. Esse negócio, Deus está mandando eu fazer isso e vai dividir, isso não é de Deus, porque vento de Deus não divide.
Vento de Deus não separa, vento de Deus não espalha. Quando o Senhor chega, o que está separado ajunta, o que está desajustado é reajustado. Quem reconhece essa verdade, adore ao Senhor. Essa mão que você usa para aplaudir ao Senhor, use agora para abençoar a pessoa que está perto de você. Diga para ela: quando o Senhor chega no lugar, o que está fora do lugar volta para o lugar. O que está desajustado é reajustado. Glória a Deus. Eu creio que o Senhor vai reajustar muita coisa em lares aqui, só com a presença dele no lugar. Mas deixa eu começar a concluir. Que homem é esse? Que homem é esse? Que cheio de demônio, sem convidar Jesus, faz Jesus mudar a agenda, abandonar uma multidão e ir para uma cidade que vai rejeitá-lo. Porque esse homem não atraiu Jesus depois de liberto. Não. Esse homem atraiu Jesus quando ainda estava cheio de demônio. Jesus diz: vou deixar essa multidão e vou para lá, porque um homem cheio de demônio chamou minha atenção. Cá entre nós, tem crente que não chama a atenção de Jesus? Esse homem cheio de demônio fez Jesus parar tudo e ir em direção a ele. O que esse homem tem? Jesus está vendo o que ninguém consegue ver. Primeiro, irmão, eu tenho certeza que Jesus olhou de longe e falou: o quê? Se esse homem cheio de demônio faz o que faz, se corta, grita noite e dia, perturba a cidade, se cheio de demônio ele faz isso, imagine cheio do Espírito Santo. É para lá que eu vou. Outra coisa, para adiantar, ele era homem da segunda milha. O que é o homem da segunda milha? Lembra quando Jesus falou: se te obrigarem a ir uma milha, vá duas. Isso aqui era uma lei romana, em que se um romano com uma mala encontrasse um judeu, o judeu era obrigado a carregar a mala do romano por uma milha. E isso era humilhante para judeu. Jesus vem e diz assim: ó, se te obrigarem a ir uma, o que ele vai falar? Não vai uma não, vai duas. Por quê? A primeira é a milha da lei, a segunda é a milha da graça. A primeira é fazer o que te mandam, a segunda é fazer além do que te mandam. Quer ver que esse homem é o homem da segunda milha? Jesus fala: vai pregar na sua casa. Ele fala: o quê? Vai pregar para os teus. Não, eu até vou, mas é pouco demais. Porque a Bíblia diz que ele saiu dali e não foi pregar só na casa dele. Ele saiu dali e foi pregar em Decápolis, 10 cidades. Jesus falou: prega só na sua casa. Ele: não, só na minha casa não. Eu vou pregar em 10 cidades. Porque o que o Senhor fez por mim foi grande demais para eu pregar só para a minha família. Jesus sabe em quem investir, meu irmão. Jesus sabe em quem plantar sementes especiais. E mais, e aqui eu encerro. Esse homem é um homem que antes de conhecer Jesus, a graça já o acompanhava. Quer ver que é verdade? Quantos porcos tinham ali mesmo? 2.000, quase 2.000. Os demônios pedem para entrar onde? Nos 2.000. Jesus deixa. Em quantos porcos os demônios entraram? 2.000. Quantos porcos ficaram endemoniados? 2.000. Então tinha no mínimo quantos demônios ali?
2.000. Quando o demônio entrou no porco, o que o porco fez? Se matou. Um demônio, no mínimo, é capaz de levar um porco a se matar. Por que vocês acham que aquele homem se feria com pedra? Ele estava tentando fazer o quê? Se matar. Se um demônio leva um porco a se matar, imagine 2.000 demônios em um homem. E por que Deus permite 2.000 porcos morrerem, mas não permite aquele homem morrer? Porque antes de se encontrar com Jesus, a graça já o preservava. Isso aqui é resposta para você, meu irmão, que não entende. Eu estava lá no mundo, e quantas vezes eu quase morri, mas sempre tinha alguma coisa que me protegia e eu não sei o que é. Aqui está a resposta. Já era a graça de Deus te protegendo, te preservando, e hoje você está diante da mesa do Senhor. Quem pode adorar a Deus aqui nesta manhã? E que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.